Então, por favor, Verinha, nossa Do mensagem. livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, o capítulo 6. Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Bom, nesses 3 parágrafos do texto, eu entendi que sempre que a gente vem lendo aí, manter calma, paciência, quando aparecer uma dúvida, alguma coisa que tiver que resolver, que tiver que falar, para evitar, não é, que a gente cometa alguma injustiça, alguma fala indevida. Foi isso que eu percebi pelos 3 parágrafos. Ele também nos fala aqui, para que a gente esteja atento, que nesse caso de dúvida do que ou como fazer alguma coisa, que a gente opte por aquela que traga menor prejuízo ao próximo e a nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente não tem como não fazer nada, temos que fazer alguma coisa. A situação nos impõe ou nos impulsiona a uma ação, uma reação. E que essa ação ou reação possa não trazer prejuízo a outrem ou a nós mesmos. Então, essa é a reflexão que a nossa irmã Joana nos traz, né? Então, evitar arriscar-te e arruinar outras pessoas. Né? Então, quantas vezes, pela nossa imprudência, nós vamos e acabamos prejudicando alguém ou a nós mesmos. Aí a gente vai com aquela frase pronta. Não, aconteceu porque tinha que acontecer. Imprudência não tinha que acontecer. Okay? Causas atuais das aflições. Causamos muita coisa por essa inobservância. E é o que Joana está nos chamando aqui a atenção. Ok? Deixa eu dar boa noite aqui para a Roseni, seja bem-vindo. Nacife, seja bem-vindo. Nacife. Neide, seja bem-vinda. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Patrícia, já tinha falado, Patrícia Dutra, Karina. Sejam todos Marisa. Marisa já tinha falado com ela. Então, vamos à nossa prece, né? Nossa querida Aparecida Trindade vai fazer a nossa prece. Por favor, Aparecida. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Senhor Jesus mais essa oportunidade de estarmos todos aqui juntos, estudando essa doutrina maravilhosa, que possamos pôr em prática tudo que aprendemos aqui. Obrigada, Senhor, que os bons espíritos também estejam conosco, nos auxiliando, nos abençoando. Muito obrigada, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Aparecida. Nada, então, vamos lá, pessoal. Estamos no capítulo 13, no item 10 do Evangelho. Tá bom? A Isabel vai fazer a leitura para a gente e o Valdenir vai fazer os comentários. Bem, então a gente está no não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, certo? Isso. Certo. Item 10. Meus amigos, há muitos dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede agora, sou feliz.
aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei: Deus usa de justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizei: dei-vos ver, meus caros pequenos, e não nos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. E aí, continua? Vamos conversar um pouco sobre essa caridade, porque o item é a caridade material e a caridade moral. E nós, como eu disse aqui, o texto, pelo menos começando o texto, né, muitas das pessoas nos dizem que não fazem caridade porque não têm bens materiais. E aqui, como diz o Espírito, não tem nem mesmo o necessário. E nós aprendemos, ao longo dos estudos, e não é só hoje, mas ao longo de toda a doutrina espírita, ao longo de todos os estudos doutrinários, nós aprendemos que caridade vai muito além de um bem material. Nós estamos aqui estudando o Evangelho, mas lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como Jesus entende caridade, ele diz que Jesus a entende como sendo benevolência, indulgência e perdão, para resumir aqui a pergunta e a resposta dos Espíritos. Então, cada um de nós tem a possibilidade de fazer a verdadeira caridade. Já falamos aqui outras vezes também que a caridade material, eu até lembrei aqui do Renato, aqui no nosso SEAC, que coordena lá as cestas para as famílias assistidas, e ainda diz: é muito fácil fazer esse tipo de caridade que o Renato nos pede, que todo mês montamos uma cesta básica para famílias assistidas pelo SEAC. E isso, de novo, é muito simples. Difícil é perdoar. E aí está a verdadeira caridade. Difícil é não levar em consideração a ofensa que alguém nos faça. Ou entender e aceitar o outro como ele é. E isso aí é muito difícil, com toda certeza. E não entendo que eu estou falando difícil para mim, tá? Pode ser que seja fácil para outras pessoas, mas para mim ainda é muito difícil. Quando eu vejo pessoas, né, totalmente desviadas das suas, principalmente autoridades, que teria responsabilidade de minorar a situação. E quando eu vejo essas pessoas desviando bens materiais, desviadas de caráter, inversão de valores, isso ainda me traz mal-estar. Ainda fico, para usar uma expressão popular aqui, me perdoe, pé da vida, com essas pessoas que ainda desrespeitam as pessoas que as elegeram, que as colocaram nesse local. Então, essa caridade é que nós precisamos trabalhar para colocá-la em prática no nosso dia a dia. Entender o outro, e não é concordar, entender não é concordar, mas entender e aceitar o outro como ele está, nem como ele é, né? Porque ele é. Nós estamos nos mudando, nos transformando a cada dia. Mas entender e aceitar o outro como ele está. E, principalmente, entender uma coisa que a gente fala aqui sempre, o Mauro repete aí também constantemente, uma coisa que nós falamos: não podemos mudar o outro. Então, o que eu preciso é me modificar em função do conhecimento que eu já tenho, em função de tudo que eu já adquiri, me modificar para que, através da minha modificação, através do meu exemplo, eu consiga levar alguns, nem que seja um, a se transformar.
Então, essa é a verdadeira caridade a que nos convoca aqui os espíritos, de uma maneira geral, especialmente esse espírito, né, que deu um espírito protetor, que assinou aqui a mensagem, nos convoca a esse tipo de caridade, que é, mais uma vez, a caridade mais difícil de se fazer. Eu acho que já coloquei aqui no grupo uma vez, mas vou lembrar, lá no livro Jesus no Lar, capítulo 20, Jesus contando uma história lá a respeito de caridade, e chama A Estranha Caridade, é o título do capítulo, onde ele fala que conta a história de alguém que não tinha absolutamente nada para doar, mas que resolveu mudar seu pensamento e pensar positivamente para as pessoas, orar para todos e fazer tudo o que estivesse ao seu alcance sem necessidade de gastar qualquer centavo, qualquer dinheiro. E, segundo Cristo, ele saiu da reencarnação com uma diadema da caridade, porque esse fez a caridade. É o convite, especialmente nesse primeiro parágrafo, que eu entendi, é o convite que estão nos fazendo para fazermos caridade. E lembrando, vamos chegar lá no capítulo 15, daqui a 2 capítulos a gente chega lá. Fora da caridade, não há salvação. E nós precisamos aprender a fazer essa caridade, que é mais difícil, que é a caridade moral. Diga aí, dona Neide. Aldeni, eu, assim, pelo que eu te conheço, né, eu acredito, eu tenho quase certeza que eu acho que você, assim como eu também, tu falando de mim, a gente fica chateado, né, quando a gente vê uma coisa certa. Mas eu tenho certeza que você deve rezar por esse irmão. Eu tenho certeza que você não tem raiva, né, dessa pessoa. Eu acredito que você haja dessa maneira. Então, isso aí, o fato de você não ter raiva, de você rezar pela pessoa, mas você ficar chateado com o que ele faz, você acha que não é tão rigoroso dizer que você não tem caridade? A sua percepção, sim, pode ser. Kardec nos diz lá, os espíritos nos dizem lá no Evangelho, de que aquele que pensa e não faz está em processo de evolução. Aquele que pensa e faz não evoluiu, faz besteira, quero dizer. E aquele que nem pensa no mal, esse está evoluído. Então, eu estou naquele que penso e me reprimo, paro, não faço, oro. Sim, oro. Nas minhas orações, eu sempre peço pelas nossas autoridades para que Deus consiga motivá-las, modificá-las, enfim, para que elas possam despertar e cumprir a missão para as quais elas reencarnaram. Elas não estão ali por acaso. Dentro desse aspecto, sim. Mas é que a gente, lembrando o ensino de Jesus, né? Sede duros convosco mesmo e indulgentes com o outro. Então, eu estou tentando ser mais duro comigo, no sentido de efetivamente trabalhar a minha transformação. Ainda tem muita coisa para fazer, mas estou a caminho. Pelo menos já conheço o caminho. Eu não caminhei ainda, mas já conheço o caminho. Pois é, porque eu acho que, assim, também, né, poxa, a pessoa está fazendo uma coisa errada. A gente também não vai poder, só porque a gente está vendo aquilo ali, né? Nós estamos aqui, estamos vendo que a pessoa não está correta. Então, a gente também, sei lá, eu acho que a gente também vou concordar, só porque eu acho que se Deus não vai gostar, se eu não concordar de uma pessoa fazendo uma coisa errada. Mas não sei, é acho que o concordar, caminho Neide. está certo. Não é concordar. A palavra não é Não é concordar. concordar. Ninguém falou Não é concordar, concordar, mas também, coitado, porque assim, ele não está o gostando, a mandamento, pessoa está errando. minha querida, olha Eu só. O mandamento é não julgueis. Não julgueis. Esse é o mandamento. poxa. Agora, você pode se indignar, claro que pode. Mas se indignar não significa desejar o mal do outro. Pois é, mas eu tenho certeza que Valdenir não faz isso, nem eu, nem você, tenho certeza.
Eu Você faço. faz? Eu ainda Que faço, eu ainda faço. decepção! Gente, eu não sou santo nem perfeito, pelo amor de Deus. Ah, que faz nada, mano. Tenho Pelo amor de muitas Deus. imperfeições, sim. Tenho muitas imperfeições. Agora, a gente vai trabalhando, né? Em se pegando com um pensamento desse tipo, a gente tenta reverter logo. Não posso pensar dessa maneira. Vou pensar de outra maneira. Vou fazer uma prece do outro, né? Vou vibrar para que ele possa também despertar, né? Ele possa acordar. Exatamente. Como o Valdemir Para mim, isso tudo já é caridade. mais ou menos, consigo, né? Porque eu, como também diz lá, né? Se você só pecar por pensamento, né, você já adulterou, né? Então, se a gente pensa assim, aquele fulano lá, capa preta, tinha que se explodir, né? Eu já penso muito nisso, né? Mas já pensei, ó. Então, eu tenho que mudar essa minha forma de percepção em relação a esses companheiros. Então, assim, foi bom a Neide falar isso, porque, assim, como o Valdemir fala, gente, eu não sou perfeito, pelo amor de Deus. Não me tenham aí a conta de um Chico, nada disso. Estou anos-luz distante disso. Ok? Tenho muitos erros, né? Mas a gente está trabalhando para, por meio do aprendizado, também nos transformarmos. Tá bom? Então, por favor, não nos coloque esse peso, né? Pelo menos não em mim. Diga, Verônica. Antes da Verônica, só lembrar aí a Neide, a gente não falou em concordar, Neide. Nós falamos em aceitar o outro como ele está, porque eu não posso modificá-lo. Eu posso discordar e devo. Eu discordo de muitas coisas. A gente discorda aqui até do estudo. A gente faz uma interpretação, o outro faz outra. Isso é saudável. Nós temos opiniões diferentes. Mas eu preciso aceitar esses irmãos como eles ainda estão. Estão longe do que eu julgo como ideal. Mas como eu estou longe também do ideal, e eu sempre falo isso, e quando eu falo de coração, eu uso primeira pessoa de propósito, eu não consigo, eu ainda não perdoo, eu ainda não sou caridoso, eu faço alguns benefícios. Eu ajudo o Renato lá mensalmente na cesta dele. Mas isso, como disse, é tranquilo. Isso eu tendo dinheiro para qualquer um que tem dinheiro, vai lá com R$100, compra uma coisa e leva. Sei lá, ou com menos, o que puder. A caridade real é que nós precisamos exercitar. É orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. É, principalmente, amar aqueles inimigos. Como Kardec coloca lá no capítulo 12. Nós estudamos aqui no capítulo anterior ao que nós estamos estudando agora. Capítulo 12. Então, essa é a ideia que nós, pelo menos para mim, que eu preciso me esforçar para efetivamente me tornar um pouco melhor em função de tudo que eu conheço. E em função do tempo que eu conheço a doutrina espírita. Eu conheço a doutrina espírita há quase 40 anos. 84, 39 anos. Então, 40 anos praticamente. Então, são 40 anos de estudos. E eu, quando mergulho numa coisa, eu vou lá estudar, eu vou realmente me aplicar. Ainda desenvolvi pouco o aspecto moral, o aspecto espiritual, mas o aspecto intelectual, sim. Conheci, li, informei. Estou aqui falando, demitido, mas falador que eu sou, então continuo falando. Mas ainda muita coisa para caminhar, com certeza, para me transformar. Mas, no meu ponto de vista, até o seu falar é uma caridade. Sim. Eu entendo, Leide, eu entendo a sua fala, que quando nós falamos aqui, falamos lá na rádio, né, e levamos consolo, levamos esclarecimento, tudo bem, nós estamos trabalhando por divulgar a doutrina espírita. Isso leva algum benefício a alguém. Sim, tem algum benefício, não vamos dizer que não estamos zero de benefício. Não estamos. O que eu, pelo menos, olho para mim, ainda estou longe de onde eu gostaria de estar. Sim. Mas... Aí é um trabalho que
demanda um pouco mais de tempo. Tá bom. Diga, Verônica. Obrigada. Obrigado, Neide. Oi. Diga. Olha, esse tema, eu tô até rindo aqui, sabe? Eu comecei de uns tempos para cá, quando eu vejo que a situação vai incendiar, e se eu for falar, aí é que o fogo vai pegar mesmo, eu vou lá e bebo aquela água da paz. Porque eu tenho agora 5 garrafas ao lado do rádio, 24 horas para ser fluidificada pela Rádio Rio de Janeiro. É no programa de vocês, é do Eduardo, seja qual for. Quando começa, eu vejo que vai entrar discussão, a água. Fico com aquela água na boca, o Valdemir e Mauro. Mas você sabe que está dando muito certo. E eu fico com aquela água aqui, e a água vai para um lado e vai para o outro. Quando eu vejo que os ânimos se acalmaram, eu engulo a água. Enfim, não falei nada, não incendiei, porque se eu entro no babado é para incendiar. Digo aqui porque eu não sou santa, porque quando eu entro é para botar mais fogo mesmo, porque eu falo o que não querem ouvir. Aí o meu marido falou assim, ué, engraçado, como é que você conseguiu ficar calado? Eu falei, é essa água aqui da Rádio Rio de Janeiro. A água que eu peço até Valdemir, Maura, Eduardo Araújo, Fátima Miranda, para fluidificar para mim. Aí ele, nossa, até eu vou beber a água. Mauro, é cômico, sabe? Mas está dando, gente, muito certo. São mecanismos, né, que a gente vai criando para frear os nossos impulsos. Cada um tem o seu. Exato. Obrigado, Exato. E eu achei esse mecanismo. E deu muito certo. Tá bom? Obrigada. Eu aqui tenho que agradecer a vocês, porque a gente estudando e ouvindo a rádio, a gente vai aprendendo certas coisas, dicas que vocês dão, e a gente acaba captando isso. E o dia que a gente põe em prática, a gente vê que realmente dá muito certo. Entendeu? Eu tenho só que agradecer mesmo. Tá Obrigado, bom? querido. Obrigado a vocês. Vamos adiante, pessoal? Vamos lá, Bel. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vos deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhes deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. O Espírito Protetor, Leão, 1860. Essa é uma ideia que algumas pessoas têm. Acho que dentro da doutrina espírita, ou dentro das religiões, especialmente cristãs, acho que já não tem mais essa ideia de Deus não pode ver. Deus não me vê, Deus não me ajuda, Deus não cuida de mim. Acho que para nós, especialmente para nós espíritas, nós temos essa consciência de que, aí eu acho que pode dizer nós, temos a consciência de que Deus cuida efetivamente de nós. O exemplo que ele dá da montanha é bem prático para entendermos como Deus pode nos observar a todos. Mas também estudamos lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos que ele é a inteligência suprema do universo. Então, naturalmente, estabeleceu leis
perfeitas que regem todo o universo. E, às vezes, a gente fala na rádio, especialmente o Antônio de Pádua fala isso, as leis de Deus são auto-aplicáveis. Por isso, ele fala aqui do livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio, como nós, teoricamente, daríamos o livre-arbítrio aos grãos de areia. Então, as leis de Deus vão se aplicar a nós. E toda vez que contrariarmos uma lei de Deus, seja quem for que a contrarie, tem, naturalmente, uma responsabilidade, a partir daí, de restaurar aquilo que ajudou a desfazer quando contraria a lei. Porque nosso objetivo final é atingirmos a perfeição. E só vamos atingir a perfeição quando cumprirmos fielmente todas as leis de Deus. Como eu já estudei esse evangelho aqui algumas vezes, né, e todo ele várias vezes, lembramos aqui lá do capítulo 17. Nós estamos no 13, lá no 17, no item 3, quando ele fala lá do homem de bem. Então, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua integralidade, na sua plenitude. Estamos caminhando para isso. Então, nós imaginamos, eu imagino aqui, nós não temos mais essa dúvida a respeito da proteção, da paternidade de Deus, digamos assim. Não a paternidade como nós a entendemos humanamente, mas um pai infinitamente bom e justo, que não tem favoritismo. Agora estava estudando o livro Os Mensageiros, lá no capítulo 33, e lá o Aniceto fala, né? Aquele que faz o bem será recompensado. Isto é lei, não é benefício, não é favor de Deus. É lei. Então, todos que fazemos o bem, todos que perdoamos, todos que fazemos caridade, como ele nos lembra aqui, seremos beneficiados, também receberemos essa caridade. Lá no capítulo 10, estudamos lá os que são misericordiosos. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, a partir do momento que eu for misericordioso, eu obtenho misericórdia. A prece lá atribuída a Francisco de Assis. É dando que se recebe, amando que se é amado, perdoando que se é perdoado. Então, precisamos internalizar isso. Aí, deixa eu usar a primeira pessoa de novo. Preciso internalizar isso para praticá-la no meu dia a dia. Assim, entendo esse convite, digamos assim, do Espírito Protetor nessa mensagem que é dada aqui em Lyon. Assim entendo. Fica aí aberto para quem quiser participar. Se não quiser, continuemos. De frente. Item 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meu amigo, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando representantes da divindade? Levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhe enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas
são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Perfeito. E aqui nós entramos no outro item, que é uma outra pérola do colar, digamos assim. Já que a doutrina, colocando aqui como metáfora, a doutrina no colar. Então, a beneficência é uma pérola. Nós falamos aqui da caridade moral e caridade material, e falando da beneficência. O que é, em última instância, sinônimo. Que quando eu sou beneficente, quando eu estou fazendo beneficência, eu estou ajudando. E, realmente, o nosso amigo, né, o Adolfo, que dá essa mensagem aqui, tem toda a razão. Porque é muito triste ver um irmão nosso, e nós temos aqui, especialmente aqui na Ilha do Governador, claro que em todos os lugares, mas a gente mora aqui na ilha, eu, Mauro, o Ronald e outros moramos aqui na ilha, ver irmãos nossos comendo lixo, catando lixo para comer. É muito triste, realmente é de sangrar, é de chorar, é de lamentar que ainda tenhamos essas situações em pleno século XXI, onde comida não falta. Me lembro aqui a parábola lá do Lázaro e do rico. Né? O rico se banqueteia e o Lázaro come as sobras. Do que resta, do supérfluo das nossas mesas, daria para alimentar muita gente. E ainda temos essa dificuldade, até porque há uma série de legislações que impede, que nos responsabiliza. Se o restaurante der comida e a pessoa passar mal, ele pode processar o restaurante. Tem uma série de dificuldades. Mas é muito triste. Eu vejo aqui, os moradores aqui da ilha, aqui perto da Igreja Universal, aqui na Cambaúba, tem os irmãos que ficam ali, não moram, ninguém mora na rua, né? Mas está em situação de rua. E é realmente muito triste, muito lamentável poder ver irmãos nessa situação. Então, nós precisamos, e aí me permita colocar a segunda pessoa do plural, nós precisamos fazer um esforço grande para ajudarmos naquilo que nos for possível. Nós não vamos matar a fome do mundo, nós não vamos tirar a dor do mundo, não vamos curar pessoas, nós vamos, a exemplo de Jesus, nos esforçar por aliviar a dor de alguém. Quando estiver cansado e oprimido, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E lembrando, como ele fecha aqui o parágrafo que a Bel leu, tudo que nós fazemos a um desses pequeninos, a ele estaremos fazendo. E eu tenho essa oportunidade de trabalhar, digamos assim, para auxiliar irmãos, especialmente no meu trabalho profissional. Eu vejo irmãos muito doloridos, muito sofridos, com muita dor, caminhando para a morte, muitas vezes morrendo, e a oportunidade de levar a essas pessoas esclarecimento, consolo, é muito bom. Quando a pessoa sai da sua presença e diz, estou mais leve, graças a Deus, não estou mais com o peito oprimido. Isso nos dá uma satisfação muito boa, como diz aqui o nosso irmão, né? Se pudéssemos imaginar o bem-estar de fazer o bem-estar que seguimos, que sentimos, com toda certeza faríamos mais. É um convite para cada um de nós fazermos aquilo que nos for possível. Ou melhor, fazer um pouquinho mais. Nos esforçar para fazer um pouquinho mais. Como diz aqui o Evangelho, eu tirando alguns dos supérfluos,
não vai me fazer falta e vai ajudar alguém, vai auxiliar alguém. Essa é a ideia que eu entendo aqui do nosso amigo Adolfo, que traz essa mensagem. Valdemir, Diga antes aí. de passar para a Flavinha, Sim, claro. eu queria só pegar essa sua fala, né? E porque muitas vezes a gente fica olhando assim, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou, né? Então, se você não consegue, não é que eu não possa, né? Você não consegue fazer diretamente, né? Auxilie aqueles que estão fazendo, né? Então, veja aí próximo de vocês, tem alguma casa aqui que faz esse trabalho? Vou lá, vou ver o que é que eles precisam. Faça a doação para lá. Ah, não, eu sou acanhado, não quero ir lá. Então, vê qual é a conta, deposite lá, mesmo sem dizer, né? Vai lá e deposita. O recurso vai ser utilizado para aquele fim. Então, é assim que a gente vai exercitando. Vai chegar o momento que eu vou querer mais. Ah, eu quero ir lá também fazer. E aí você vai, né, juntar coragem e ânimo e vai chegar lá junto e vai começar a fazer também, né? Então, de fato, não existe aquele que não possa prestar esse auxílio, né? A caridade, né, por uma prece, por uma palavra, por um olhar, por um pensamento, por um gênero, por uma doação, sempre vai haver uma forma de nós ajudarmos, né? Então, que a gente não se perca, né? Não se permita entrar nesse casulo aí da inutilidade, né? Pelo contrário, todos nós, de alguma maneira, podemos ser úteis e fazer o bem ao nosso irmão. Diga, Flavinho. Só porque, antes da Flávia de novo, Flavinha, me perdoe. Só lembrando, existem muitas instituições que fazem esse trabalho, e eu sempre recomendo isso. Ajude a uma instituição, porque elas têm uma estrutura já montada para ajudar. Então, já tem o cadastro, conhece as pessoas, sabe o nome das pessoas, então fica mais fácil. Eu já participei dessas atividades anteriormente, antes do SEAC, e agora no SEAC não participo, mas ajudo lá mensalmente. Mas, na minha percepção, é a melhor maneira de ajudar. Até porque essas instituições, de novo, elas têm expertise nisso. Elas podem ajudar. Então, os centros espíritas, as igrejas, as ONGs, a LBV, acho que a LBV, não sei se tem no Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro tem, Médicos Sem Fronteiras, tem muitas organizações que trabalham a benefício do outro e que nós podemos ajudar, porque é a caridade pela caridade. Como diz lá a evocação da Ave Maria lá da Rádio Rio de Janeiro. Caridade pela caridade. Vive da caridade pela caridade. Essa é a ideia que a gente tem de poder ajudar os outros. Diga, Flavinha. Queria comentar com o Valdemir, que falou sobre essa proibição que os restaurantes tinham, né, de não poder doar o que não vendia. Isso era muito assim combatido por uma parte da sociedade, né? Eu achava isso errado. A palavra resto não é a que cabe nisso, né? Mas não sei se por causa da pandemia, em 2020 criaram uma lei que autoriza, isso foi mudado. Acho que foi 2020, eu lembro disso. E que agora os restaurantes que quiserem doar o que eles não venderam, que fizer a comida pronta, o lanche, que quiser doar, começou agora a poder doar. Graças a Deus, né? Porque agora, por isso que você vê agora determinados restaurantes, por volta de 4 da tarde, aqui de fora a gente vê. Em alguns lugares, depois das 4, assim, você vê um pessoal na porta, que eu acho que agora, não tenho certeza, teve essa lei que agora pode doar. Que bom, eu não sabia disso. Diga, Bel. Eu achei muito interessante essa frase, para você ver como a gente está longe dessa situação aqui, a gente ainda está muito longe, porque pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Aí, tipo assim, agora, se a gente for pensar bem, né?
a gente está pensando a nossa felicidade aqui, nesse mundo. A gente está sempre procurando a felicidade daqui, desse mundinho, o nosso bem-estar daqui, desse mundo. Porque, realmente, se a gente estivesse na ocupação de fazer os outros felizes, a gente estaria se ajudando muito mais, né? No nosso plano futuro, como espírito. Mas isso, para a gente, parece assim, meu Deus, mas e eu? Né? Tipo, a gente ainda pensa nisso. Peraí, eu vou preocupar com o futuro, felicidade dos outros, mas e a minha? Mas a gente ainda está muito nisso, entendeu? Da felicidade que a gente imagina que é aqui. E se a gente fizesse como ocupação realmente só tornar feliz os outros, né? Não só os nossos mais chegados, claro, a gente estaria fazendo um bem para a gente, mas a gente não vê isso ainda, né? É que nós ainda, Bel, nos vemos como corpos. Eu sou um corpo que tem um espírito. Eu ainda priorizo muito meu corpo em detrimento do espírito. E às vezes costumo brincar, usando outro exemplo, né? Eu tiro o meu sapato, guardo o sapato e quebro o dedo. Mas o sapato ficou protegido. Então, eu quebrei o dedo, mas o sapato ficou inteiro. Nós alimentamos o corpo, de uma maneira geral, cuidamos do corpo, e claro que devemos cuidar, sim, mas esquecemos de que somos espíritos. Nós, como espíritos, somos infinitos. Não teremos fim, não vamos morrer. Mas ainda priorizamos um corpo que vai morrer, que vai envelhecer, que vai acabar. Essa zona de conforto ou desconforto é que nós precisamos rever isso, porque quando nós nos olharmos como espíritos, não como espíritas, mas como espíritos, com certeza nós vamos priorizar muito mais o infinito do que o perecível, o corpo que vai acabar. Mas essa felicidade nossa temporária, né, ainda é muito importante, né? O meu restaurante de hoje, o meu vinho de hoje, ainda é muito mais importante do que eu pensar em termos espirituais. Mas espirituais só daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, sei lá, quando eu morrer. Então, gente, eu quero hoje o nosso egoísmo ainda que impera. E dizem os amigos espirituais que o egoísmo é a causa de todas as mazelas da sociedade. Então, nós temos guerra por causa do egoísmo, nós temos fome, nós temos doença, nós temos miséria por causa do egoísmo ainda que impera em muitos corações, inclusive os nossos. Nós temos algum egoísmo ainda dentro de nós a ser transformado. Diga, Verônica. Quando vocês falaram que sobre ajuda, né? Mesmo que a gente não possa, mas que a gente possa fazer alguma coisa, eu vou dar uma dica aqui para quem quiser. O MAP, que eu acho que inclusive tem um polo aí na ilha, eles fazem 300 quentinhas toda quarta-feira e levam garrafas de água, é muita coisa. E eles estão sempre pedindo a ajuda de pessoas que tenham um carro, que tenham uma mala grande, que é para comportar toda essa quantidade de alimentação, de garrafas de água. Então, é uma forma de quem queira, né, chegar lá na casa e se oferecer, olha, eu estou aqui porque eu quero ajudar a levar a refeição, eu não posso ir mais. Eu ficava na cozinha para ajudar a fechar as quentinhas, mas eu não posso mais. E quem quiser, está aí, está feito o convite, eles precisam demais de pessoas que queiram, pelo menos levar, não precisa nem ficar para distribuir. Só que, assim uma ajuda para que vá tranquilo, né, a comida para os moradores de rua. É bom, né, deixar o recado aqui, porque às vezes muita gente nem sabe, não é verdade? Aí eu deixei a dica aqui para vocês, tá bom? Obrigado, Verônica. Nada. Vamos seguir, pessoal? Vamos adiante. Verdade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e enquanto se acharem exilados na terra,
Tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor, do seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que deserdados dos bens desse mundo enlarguecem na dor e no... Meu Deus do céu! Enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Colhereis nesse mundo, já nesse mundo, a alegria. É o que eu estava falando, do prazer de ajudar alguém. Do quanto é bom levar consolo, levar esclarecimento para alguém. O quanto é bom você encontrar uma pessoa desesperada, não que é bom encontrar ninguém em desespero, tá? Mas o quanto é bom, quando você encontra alguém desesperado, você ter a oportunidade de levar a ela consolo, levar a ela esclarecimento, levar a ela paz. E, de novo, dentro da minha profissão, eu tenho essa oportunidade de ajudar muita gente. Pessoas que chegam realmente para morrer e você ajudar a pessoa a entender a situação, o medo da morte. Essa semana, hoje é terça-feira. Na semana, foi ontem, segunda-feira, uma senhora com câncer, com medo danado de morrer, de deixar os filhos, de deixar a família, quem vai ser o sustento da família, e essa senhora está sofrendo enormemente por duas razões, porque está com câncer e pela família que ela vai deixar. Então, você poder ajudar essa pessoa, poder esclarecer essa pessoa, poder orientar, é o que o Adolfo fala aqui. Isso já nos dá um prazer enorme. Se pudesseis, como disse a mensagem anterior, ter por única ocupação fazer felizes os outros, quão felizes nós seríamos também. E a caridade resume todas as virtudes que há de conduzir à felicidade. Mas, de novo, não é a felicidade que nós queremos como material, como encarnado. Essa é uma felicidade ainda, não vou dizer falsa, mas incompleta. Por isso que Jesus fala, quando fala da paz, fala: minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá, não é a paz do mundo, mas vos dou a paz de Deus. E essa felicidade que o Adolfo menciona aqui, também não é uma felicidade da satisfação dos sentidos físicos, mas é uma felicidade do servir, uma felicidade do auxiliar. Me lembrei aqui de um poeta que fala da felicidade, e ele diz que a felicidade existe, sim, como a supomos. E ela está sempre onde nós a pomos. Mas nós nunca a pomos onde nós estamos. Então, nós sempre colocamos a felicidade como uma utopia, como alguma coisa que está muito além da minha capacidade de vivenciar, de entender. E felicidade é um mosaico. É composto de muitas coisas pequenas.
de muitos momentos pequenos, de momentos felizes. E esses momentos de servir, de auxiliar, de servir a Deus, de servir ao irmão, ou deveria ser, pelo menos, para nós, um motivo de felicidade. A verdadeira felicidade, porque essa é a felicidade do Espírito. Como falamos anteriormente, a verdadeira caridade, a caridade moral. A verdadeira felicidade não é a satisfação do corpo, mas a satisfação do dever cumprido, a satisfação da caridade praticada conforme nos ensina Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Alguém mais? Eu sugiro a gente parar aqui no item 12. Nós estamos aí com 3 minutinhos aí para encerrar o nosso tempo. Então, ficamos aí no capítulo 13, item 12, para a semana que vem. Tudo bem, pessoal? Então, vamos fazer a nossa... Tudo bem, pessoal? Ninguém fala nada, né? Tá bem, então. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos fazer, então, a nossa prece. Então, deixa eu fazer a propaganda da rádio antes, né? Ou não? Amanhã estaremos lá, ao meio-dia. Eu, Mauro, o Antônio, estaremos lá. Amanhã, inclusive, é aniversário do Antônio, vai comemorar o aniversário dele lá no nosso programa. E na sexta-feira, ao 12:30, nós vamos estar lá com o Milton Menezes, falando sobre a raiva. Como é que eu lido com a minha raiva? Já que a gente falou disso aqui hoje, da dificuldade, da raiva, de vontade de estrangular, vontade que o capa preta exploda. Né? Então, como é que eu trabalho isso cristãmente, emocionalmente, especialmente, para que não me cause nenhuma doença, nenhum mal-estar? Então, contamos com vocês amanhã e na sexta. E na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda também, todos os dias. Mas amanhã e na sexta, vamos estar lá na rádio esperando vocês. Maravilha. Bem, vamos pedir ao nosso irmão Nassif. Nassif, você pode fazer a nossa prece? Nassif? Oi, boa noite, irmão. Boa noite, querido. Pode fazer a nossa prece? Faço sim. Por favor. Que esse momento seja de gratidão, né, a Deus, aos espíritos amigos e que nos acompanham, né, pela oportunidade de aprendizado, que a gente possa não só ficar no intelecto, né, com essas palavras, com tudo que aprendemos aqui hoje, que a gente possa colocar em prática aí um dia de cada vez, né, buscando a nossa melhora, a nossa reforma íntima, né, buscando praticar essa caridade, né, que começa conosco mesmo, né, com auto-perdão, com auto-amor, né, e que se estenda aos nossos próximos. Pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine, né? Até o próximo encontro. Que assim seja. Obrigado, Nassif. Obrigado a todos. Um grande beijo, uma semana feliz para todos. E amanhã estaremos lá na rádio. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Beijão, Até pessoal. amanhã, gente. Boa noite. Beijo, Tia Boa noite, Marisa. Fica com Deus. A Marisa eu não conheço. Marisa, quem? Todos obrigados. Eu não conheço a Marisa. Boa noite para todos. Prazer. De repente conheço, mas ela está escondida. Parece até que ela está vendo o estudo por cima do muro. Marisa, só deixa a pontinha da cabeça se aparecendo. Ela... Assim, Marisa. Aí sim, Marisa. Sim, Marisa. É a Silvana sim? Marisa. A Silvana deitada e você escondida. Prazer. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente.